canal da Gi. Hoje é o dia do quadro, você está convidado. Nós estamos vivendo uma época em que valores como empatia, tolerância, respeito, justiça não vêm sendo muito respeitados. Devemos dar visibilidade a esses valores e é justamente o que a minha convidada de hoje traz. É um assunto que não se esgota, ela com certeza será convidada mais vezes para estarmos falando sobre esse assunto. É a minha companheira de trabalho, professora Adriana Pereira. Vamos assistir. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana, sou professora P2 da Escola Municipal Cláudio Inácio de Oliveira. E a convite da professora Gisele, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre alguns estudos, alguns artigos que eu tenho lido a respeito de educação antirracista. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a Gisele pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrada por ela ter lembrado de mim e por ter a oportunidade de bater esse papinho aqui com vocês. Para início de conversa, eu destaco aqui a Lei 10.639 de 2003. Essa lei, ela é da LDB e ela diz que, eu vou ler para vocês aqui, ela estabelece o ensino sobre cultura e história afro-brasileiras, né? Só que acontece, a gente nas escolas, né, nas nossas instituições, na verdade, a gente nunca conseguiu trabalhar essa lei da forma correta, da forma como ela deve ser trabalhada. E aí isso me lembra um pouco a questão da Lei Áurea, né? Que na verdade foi uma lei que no início ela não pegou. Até hoje a gente tem resquícios da época da escravidão, da questão racista e essa coisa toda, né? A lei em si é só uma lei, né? É só uma lei no papel. E eu acho que para a gente poder abrir um pouco essa discussão, a gente precisa entender que a cultura afro-brasileira, ela não deve ser um fim em si mesmo, né? Quando a gente fala da lei, a gente tem que entender que muitas coisas estão envolvidas por trás disso, né? Você tem toda uma cultura, você tem valores que devem ser trabalhados. Por exemplo, a gente vê normalmente nas escolas as pessoas trabalhando só, é dia do negro, é dia do índio, é dia disso, é dia da abolição da escravatura, é dia da Lei Áurea, é dia de não sei o quê. Mas as questões mais profundas, elas acabam não sendo trabalhadas, né? Então é por isso que eu digo que a cultura afro-brasileira e a cultura africana, ela deve ser um meio para a gente poder chegar na questão racial, na questão antirracista, na verdade, né? E dessa forma a gente enaltecer, a gente aumentar a autoestima das nossas crianças, né? Porque a partir do momento que a gente conhece a cultura, que a gente conhece a música e a gente começa a se aprofundar nisso, usando, na verdade, a cultura como um meio e não como um fim educacional, a gente consegue chegar a esses lugares, né? Então, por exemplo, numa sala de aula a gente tem livros falando sobre cabelo, sobre questão da vestimenta, enaltecendo tudo isso. Isso é muito bom, só que não deve também ser um fim. Isso também não deve ser um fim em si mesmo. Para a gente trabalhar a questão antirracista, a gente precisa primeiro entender que se a gente ficar falando de racismo o tempo inteiro, a gente não está ajudando, a gente está só estigmatizando ainda mais essas crianças, né? É como se, por exemplo, não está me vindo aqui agora um exemplo mais específico, mas imagina uma situação, né? Que você tem uma coisa muito ruim e você fica falando naquilo ali o tempo inteiro. Na verdade, você estigmatiza aquilo, na verdade é um duplo sofrimento, né? Eu entendo dessa forma. Então, eu acredito que a gente consiga trabalhar essa questão
enaltecendo o protagonismo negro. Como assim? Em tudo, em todas as situações, colocando a criança negra, ela sendo médica, ela trabalhando no que ela quiser, ela sendo o que ela quiser, ela falando o que ela quiser, e não só relacionando o negro à questão racial. Eu acho isso muito importante. É claro que isso vai ser discutido, é claro que isso vai ser falado sempre, mas eu acho que se a gente ficar tocando nesses pontos o tempo inteiro, você estigmatiza e você não consegue, na verdade, tirar das crianças o que elas têm de melhor, né? A gente não consegue enxergar o que elas têm para falar, o que elas têm a dizer, quais são as ansiedades, quais são as necessidades delas, o que elas querem, o que elas pensam, que na verdade é o que qualquer criança pensa, né? Que todas as crianças pensam. Eu acho que seria um sonho, né? A gente chegar a um lugar, um tempo, em que a gente não precisasse nem discutir essas questões, porque é do ser humano, sabe? Eu tenho lido muita coisa, mas assim, eu digo para vocês o seguinte: a partir do momento que quanto mais eu leio e quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. Eu estou aprendendo o tempo todo, o tempo inteiro. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que, na verdade, você tem várias ramificações, várias formas de ver, de enxergar, de entender mesmo a luta antirracista. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, independente de qualquer coisa, eu acho que o primordial nisso é o amor e o respeito, né? Acho que a partir do momento que a gente tem respeito, que a gente tem amor pelas pessoas, a gente já consegue enxergar o outro como um igual, né? Como um irmão mesmo, independente de raça, independente de religião, independente de qualquer coisa. Então é isso. Eu acho que, na verdade, é muito difícil a gente discutir a questão racista, porque são muitas coisas, muitas vertentes, mas eu quis me aprofundar mais, eu quis especificar mais a questão em sala de aula, na questão da instituição escolar, né? A gente tem que colocar todo mundo para conversa, sabe? Todo mundo tem que ser chamado para a roda. Toda a comunidade escolar, e toda mesmo, sabe? É o pai, é a mãe, é o tio, é o irmão, é a pessoa da limpeza, responsável da limpeza da escola, é a direção, é a coordenação, todos os professores, porque, na verdade, a gente vai aprender essa caminhada juntos, né? E é juntos que a gente vai aprender, é juntos que a gente vai errar e a gente vai acertar. Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito disso. Eu agradeço mais uma vez a Gisele. Um grande beijo a todos e até a próxima.